Olá, meus queridos, esse vídeo é direcionado a todos os pais de universitários, e especialmente aos pais daqueles alunos que acabaram de ingressar em universidades públicas. Com certeza é um grande orgulho para toda a família ter um filho aprovado no vestibular de uma universidade pública. Afinal, são milhares e milhares de jovens tentando por todo o país e a esmagadora maioria não consegue uma vaga. Então, primeiramente, meus parabéns. Mas muitas vezes esse grande orgulho, essa grande alegria pode acabar se tornando uma decepção, uma tristeza ali na frente. Eu estudei em uma universidade pública. Sou formado na Universidade de São Paulo e eu vou falar um pouquinho para vocês sobre algumas coisas que acontecem lá dentro. As universidades públicas realmente têm um nível de ensino muito elevado, muito acima da média do mercado. Porém, dentro delas ocorre um processo de doutrinação ideológica e cooptação para movimentos de esquerda muito forte. Um processo que acaba sendo muitas vezes uma verdadeira lavagem cerebral. Já cheguei a conversar com pais de alunos que relataram que de fato perderam os seus filhos para ideologias de esquerda e muitas vezes até para as drogas após o ingresso nas universidades. No ambiente universitário, muitos jovens são realmente infectados com ideologias que são contra a família, contra a religião, contra o trabalho e até mesmo a favor do crime. Mas como que ocorre essa lavagem cerebral? Quando se fala em doutrinação ideológica no ambiente universitário, a primeira imagem que se vem na cabeça é aquela cena clássica dos alunos sentados em sala de aula, o professor usando uma camiseta do Che Guevara, uma boina, uma barba por fazer um pouco maior do que a minha, assim, falando de Marx, falando de Foucault, fazendo propaganda do PT, mas não é exatamente assim que acontece o processo. Eu vou discorrer aqui nesse vídeo sobre alguns métodos, alguns processos pelos quais ocorre essa cooptação ideológica e essa lavagem cerebral. Vamos começar falando sobre os meios de cooptação. Cooptação, aí eu falo no sentido de aliciar. Por exemplo, nessa semana, do dia 17 ao dia 21 de fevereiro, está ocorrendo na Universidade de São Paulo, a USP, a Semana de Integração dos Calouros. O que acontece nessa semana? Oficialmente já é o início do ano letivo, né? Oficialmente já iniciaram as aulas, porém, os alunos chegam ali na universidade, mas não vão ter praticamente conteúdo de nenhuma disciplina. Ora, mas se eles vão estar ali na universidade e não vão ter conteúdo das disciplinas, o que eles vão ficar fazendo ali durante uma semana? Então eles vão chegar ali na universidade, vão ser recepcionados pelos veteranos, e esses veteranos vão levar o seu filhinho para conhecer as diversas entidades estudantis, como por exemplo o Centro Acadêmico, DCS, que são os Diretórios Centrais Estudantis, atléticas, grêmios, e apresentar para o seu filhinho as atividades dessas entidades estudantis. Essas entidades que os veteranos vão apresentar para o seu filho são, na verdade, QGs dos movimentos revolucionários. Essas entidades, elas são totalmente aparelhadas ideologicamente e partidariamente. São aparelhadas pelo PSOL, PCdoB, PSTU e afins. E quais são as atividades desenvolvidas por essas entidades? 90% do que eles fazem ali dentro é articulação política, ideológica, militância partidária e uso de drogas. E o que mais acontece nessa semana de integração dos calouros? Além do seu filho ser levado para conhecer essas entidades estudantis e ser convencido a participar delas, o seu filho vai ser levado para festinhas. E essas festinhas são regadas a alcoolismo pesado, muita maconha, outros tipos de drogas e muita orgia. Vocês não queiram saber o nível da orgia que acontece nessas festinhas da USP. Então você imagina aquele ambiente com todo mundo bebaço, louco na droga, a maioria ali sem saber nem o que está fazendo, não vai nem lembrar no dia seguinte o que fez na noite anterior, e o seu filho, sua filha ali naquele ambiente. Mas o que tem a ver drogas e orgia com cooptação ideológica? Vamos começar falando das drogas. Quando o indivíduo faz uso de drogas regularmente, ele fica com o seu nível cognitivo prejudicado.
ou seja, ele fica menos inteligente, ele fica com um raciocínio mais lento e menos capaz de processar questões complexas. Quando o indivíduo está com o seu cognitivo prejudicado dessa forma, ele fica muito menos capaz de identificar contradições em pensamentos. E dessa forma ele fica muito mais suscetível a cair em qualquer papagaiada ideológica que apresentarem para ele. Então o seu filho é apresentado às entidades estudantis, é iniciado no mundo das drogas, começa a frequentar os eventos e palestras promovidos por essas entidades, palestras essas geralmente de cunho marxista. Então, se ele estiver sob o efeito de drogas, se ele estiver com o seu nível cognitivo já prejudicado pelas drogas, ele vai começar a cair nas falácias que são apresentadas para ele nessas palestras. Ele começa a ser convertido, começa a acreditar no pensamento marxista, concordar com aquele pensamento e se engajar naquela ideologia. Isso vai acontecer só na semana de integração? É claro que não, isso vai acontecer durante toda a graduação. A semana de integração é só um exemplo. E a semana de integração realmente é uma situação na qual o universitário está mais vulnerável à cooptação. Por quê? É a primeira semana do aluno ali na universidade, então ele sente uma maior necessidade de se integrar, e isso é natural do jovem, e nessa circunstância o jovem sempre fica muito mais suscetível a aceitar tudo que propõe para ele. Mas é orgia, o que tem a ver orgia com cooptação ideológica? Uma das frentes que o movimento marxista ataca são os valores religiosos e morais da sociedade, como por exemplo a monogamia. Então, qualquer forma de induzir o jovem a flexibilizar seus valores morais é válido para a estratégia revolucionária. Então, essas informações que eu trouxe aqui para vocês são apenas alguns exemplos. O que é mais importante deixar claro aqui é que a doutrinação ideológica no ambiente universitário não acontece só na sala de aula. E muitas vezes ela nem ocorre na sala de aula. Eu mesmo, durante toda a minha graduação, tive aula com diversos professores marxistas que foram extremamente éticos no decorrer das suas aulas e não pregaram a sua ideologia para os alunos na sala de aula. Mas a cooptação ideológica, ela ocorre nas atividades extracurriculares, ocorre nos corredores, nas áreas de vivência, nas festinhas, no cotidiano universitário. E é para isso que eu tenho que deixar vocês preparados. Não cabe a mim dizer aos pais como que eles devem lidar com esse problema. Eu estou trazendo a informação sobre o problema, para que, diante do conhecimento sobre essa realidade, os pais possam traçar as suas estratégias para proteger os seus filhos e evitar que eles caiam nessas armadilhas. Então é isso. Se vocês conhecem pais que têm filhos ingressando em universidades públicas, peço que compartilhem esse vídeo com eles. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no meu canal. Um forte abraço!